Penúltimo dia da Mostra de Cinema de São Paulo e aconteceu um negócio muito louco hoje, algumas coisas meio estranhas e eu vou contar pra vocês. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, por favor, considere se inscrever, deixe o like aí que ajuda bastante e compartilhe com pessoas que você acha que pode curtir esse conteúdo. Foram 4 filmes hoje, 4 longas e um curta-metragem, e a primeira sessão teve algo que nunca aconteceu comigo assim no cinema. Então assim, é muito legal, décadas, né, adentro na vida, você viver coisas que você nunca viveu antes numa sala de cinema. E por isso que é tão legal ir bastante ao cinema, porque quanto mais você vai, maior a probabilidade de alguma coisa doida assim acontecer. O primeiro filme que eu vi no dia foi Sansara. E ele é um filme que trata principalmente assim, do budismo, né? Então a gente tá lá numa vila de monges budistas e tem uma senhora lá que tá nas últimas, né? Ela tá meio malzinha, já tem muita idade, e um jovem começa a ler para ela um livro. Vou botar aqui na tela, né? Um livro, esse Bardo Todol, que ajuda a fazer a transição, ele é um guia para o caminho entre a morte e o próximo renascimento. E até aquele momento do filme, apesar de ser o primeiro filme do dia, a sensação que eu quase certeza que o filme foi filmado em 16mm e tem uma coisa assim, meio. Não tem um contraste muito grande entre as cores, a latitude. Meio, digamos assim, vindo dessa jornada toda da mostra, meio assim, meio cansativo e tal. Apesar de não ser tão longo, e até aquele momento, né, mais ou menos metade do filme. E aí essa senhora, não são grandes spoilers, tá, porque esse é o cerne do filme, ela finalmente falece. E aí o filme, entra uma cartela, né, do filme, falando que a gente vai fazer a jornada com ela. Que a jornada vai ser longa. E a gente tem que fechar os olhos, e vai acontecer luzes, vai ter luz, a gente vai sentir de olhos fechados que estão tendo luzes, mas pra gente só reabrir os olhos quando tiver silêncio. E beleza, né? Assim, geralmente quando um filme pede alguma coisa, eu costumo topar, né? E fazer. Então eu fechei os olhos e aquilo começa, né? Começam sons e música e algumas luzes piscando, mas logo no assim, ainda fazia pouco tempo que aquilo estava acontecendo. Tem um pipoco, assim, um barulho e as luzes da sala acendem. E eu falei, caramba, né, assim, o filme acaba assim, né, não sei, todo mundo meio na dúvida. Aí uma moça do cinema entra e fala que tinha caído a luz do cinema. Tava chovendo muito forte em São Paulo, naquele horário. Tava chovendo tão forte que a gente tava ouvindo a chuva cair no teto do cinema. E que não costuma acontecer se não for uma chuva muito forte. Porque tava chovendo, vários desses dias que eu tava lá, foi no Cine Sesc, não ouvi barulho de chuva nenhum, mas nesse instante eu estava ouvindo o barulho da chuva. Quer dizer que tava chovendo muito forte, né? E pelo que eu conversei depois, parece que realmente choveu naquele horário muito forte. E aí caiu a luz. E aí a gente até comentei com o pessoal do lado, né? Caramba, né? Que coisa. Momento, né? Porque parecia que assim, tava a sala toda em comunhão ali e aconteceu uma coisa assim, até de assustar, né? Teve uma moça que levantou e falou: Nossa, eu tô arrepiada, né? E aí retornou do começo da jornada, da oração, e como os títulos diziam, né, a jornada ia ser longa, então é um longo período que você fica de olho fechado e ouvindo as músicas e começa a vir efeitos e vozes, e os padrões de luz que vai mesmo com o olho fechado, né, vão piscando. E aí, eu não sei se é o contexto de estudo, né, o que foi, mas aquilo até então o filme eu tava meio assim, ok, e com atores claramente não atores, né, pessoas comuns e meio quase com amadorismo, assim, digamos, e enfim, bem cara de filme de mostra. Mas aquele momento foi muito impactante pra mim, e eu fiquei emocionado, e senti coisas, assim, foi muito incrível. Quando finalmente há o silêncio e demora, eu até fiquei na dúvida, daí eu dei uma espiada, mas de fato, né? Veio o silêncio, quer dizer que o filme voltou. E a gente tinha feito a transição com aquela senhora, e aí a gente tá numa nova locação, num outro continente, num outro país, com aquela senhora reencarnando. E aí eu não vou entregar tanto, né? Mas eu gostei mais, inclusive, da segunda parte, assim, digamos, de história, de personagens, o que acontece. E até a fotografia, que eu fiquei até na dúvida se mudou do 16mm nessa segunda parte. Eu vou pesquisar depois. Porque ganhou mais vida, assim, mais cores. Então, foi uma experiência única, e acho que só por isso, assim, valeu demais. Na sequência,
um filme que eu tava afim de ver, não tinha conseguido ver numa outra. Só por sinopse, não é por nada, não li crítica, nada. Fotinhas e sinopse. E eu fiquei interessado em ver esse filme. A Mordida. O anterior, deixa eu só para sempre registrar aqui, né? Dirigido pelo Luiz Patinho, né? Um espanhol que já é uma figurinha aí na mostra, vários filmes, tudo. Apesar de jovem, já tem uma carreira aí grande. E esse é A Mordida, um filme francês que foi exibido lá no Festival de Locarno. É o primeiro filme do diretor aqui, o Roman de Saint-Blanca, e por isso tá competição novos diretores na mostra, né? E é uma história da jovem, né, a Françoise, essa que está aqui na imagem, de 17 anos. É curioso, porque no filme ela tem uma cena que ela fala, né, que ela não vai chegar aos 20. Eu fico com a sensação que ela tem 19 anos. Enfim, eu tô lendo aqui a sinopse agora, mas no filme fica a sensação que ela tem 19 anos. Mas enfim, colégio católico, colégio com freiras, e ela tem uma amiga dela, a Delphine, e ela tem visões, a Françoise. E aí no começo do filme, o filme começa com uma dessas visões de que ela vai morrer. Então ela acha que ela quer o último dia dela viva. E ela quer aproveitar, ela quer viver, ela quer ir numa festa lá que vai ter dos meninos, né? Então elas fogem da escola, barra convento, e vão para essa festa no meio do mato, numa mansão à noite. E aí o filme basicamente se passa durante essa festa e os eventos que vão acontecer durante a noite. Nessa festa ela ela vai conhecendo figuras, tem um cara que dá uma carona para elas, e ela fica encantada por esse cara. E sempre fica no ar a dúvida de que se tem algo de sobrenatural ou algo de vampiros, né? O título, inclusive, né? A Mordida. Inclusive no original, e fica no ar, assim, é sobre vampiros, não é? Lá nessa festa tem um garoto que parece um vampiro, inclusive esse garoto não mas ele parece muito Tom Holland, deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui, mas me lembrou demais o Tom Holland, eu fiquei o tempo todo pensando no Tom Holland, porque ele tá com uma maquiagem e umas coisas que até eu fiquei na dúvida, honestamente eu fiquei na dúvida se era, né, uma participação secreta do Tom Holland nesse filme francês, mas não é. E ele fala que, ele se apresenta para ela, ele fala que ele é um vampiro, né, então assim, mas o filme não entrega em momento nenhum assim, não, isso aqui realmente é um vampiro e tal. Fica no ar, não sei se o menino é meio doidinho, ou se de fato é um vampiro, aquela história realmente trata de vampiros. Eu sei que é uma jornada dela, confrontando o medo da morte, mas também os desejos, os sonhos dela. Ela tá afim de um menino, mas o menino não dá bola para ela, fica afim da amiga dela. Ela tem uma frustração pela escola lá que ela tá. Ela sofre alguma medida de... Ela é mal vista, e a gente vê isso numa das primeiras cenas. Algumas meninas querendo excluir ela de umas conversas, e a amiga dela, a Delphine, protegendo ela. Então rola alguma coisa de bullying e dela não se encontrar ali naquele lugar. E é isso que a gente vai viver nessa noite, lá nessa festa. Eu gostei, assim, não é nada assim, de outro mundo, mas eu achei muito sensações bacanas, um clima muito bem construído, tem umas cenas muito lindas na floresta à noite. Uma cena que me marcou bastante, as copas das árvores que lembram o reflexo da lua na água do rio, e aí justamente tem uma fusão das árvores para a água do rio. Uma bela fotografia, belos momentos, o elenco é muito bom, as duas atrizes principais, essa que faz a Françoise e a que faz a amiga dela, Delphine, muito boas. O menino que faz o Tom Holland francês, muito bom também. E eu gostei, eu recomendo. E é um filme divertido, ele é curto, 90 minutos, e passa assim rápido, então se ele surgir em alguma plataforma e tudo mais, não sei se vai estrear no cinema por aqui, mas eu anotaria aí se fosse vocês para conferir. Na sequência, aí a sessão, mais uma sessão da retrospectiva do Antonioni, e primeiro, como quase sempre, o outro filme que eu tinha visto dele também tinha sido precedido de um curta. Então, esse curta, As Mentiras do Amor, um documentário de 11 minutos sobre as fotonovelas, né, lá na década de 40. O filme é de 49, e ele é divertido, é um curta, todo narrado, não tem ninguém falando, e a gente vê os atores de fotonovela, vê um pouco dos bastidores de como era o processo, e são passados alguns números e dão uma perspectiva do tamanho que era aquilo e do sucesso, e comparado às estrelas do cinema, né? E ele é divertido bastante, tem coisas assim bacanas que eu fiquei até com vontade de ver um filme inteiro sobre isso, se fosse um longa sobre isso, né, do Antonioni, teria dado um longa, mas é um curta simpático. Que precedeu um longa dele, O Grito, né, que esse eu nunca tinha assistido, de 57. E assim, eu fiquei meio. Tava até um pouco antes aqui do vídeo pensando a respeito do filme. Eu gostei, assim, é um filme muito bom. As atuações são muito boas, a fotografia é muito bonita.
A trilha sonora eu gostei muito, deixa eu mostrar aqui de quem que é a trilha. A fotografia do Gianni Di Venanzo e a música do Giovanni Fusco. Muito bonitos os temas. E tem uma coisa assim de filmes dos anos 40 e 50, em que muitas vezes há temas que são muito bonitos, mas por conta do tipo de orquestração da época, às vezes eu gosto de orquestrações mais recentes que usam aqueles temas. E nesse filme acontece um pouco disso, mas tem também orquestrações que parecem modernas, assim, que poderiam estar no filme hoje. Em vários momentos, não o tempo todo, mas em várias cenas que encaixaria, seria desse jeito se fosse feito hoje, né? Há uma diferença musical aí também no passar dessas décadas e eu gostei bastante da trilha. E a história, a gente acompanha a história do Aldo, esse protagonista que está aqui. Aliás, o ator bem famoso, né? É o Steve Cochran, agora eu não vou, mas eu acho que é o Steve Cochran. E muitas atrizes famosas do cinema italiano. E ele começa lá o filme, tá apaixonado por uma mulher na cidadezinha dele lá na Itália. Já faz 9 anos que o marido dela tá na Austrália e é tanto tempo lá que ela começou a criar uma relação com ele. Eles parecem que têm uma vida ali estabelecida e ela recebe a notícia de que o marido dela morreu. E aí ele fica feliz tudo, porque ele acha que agora eles finalmente vão poder ficar juntos de verdade, mas aí não, ela termina tudo, né? Parece que ela encontrou outra pessoa nos últimos meses, ele não tinha conhecimento disso ainda, e isso causa uma grande decepção nele, ele pega a filha e vai embora e começa assim uma road trip pela Itália. E aí que assim, é uma sensação meio esquisita, assim, porque ele vai pulando e tudo isso é legal, entretém, a gente vai encontrando personagens e cenários diferentes e vendo a Itália, e como é um filme do Antonioni também vai tendo essa questão, principalmente desse período aqui, da situação da Itália também e das empresas e do progresso, mas aí em detrimento das pequenas populações, dos vilarejos. Então tem todo um comentário político aí também, social. Mas ele vai encontrando mulheres que são belíssimas, assim, tudo bem. Ele até me lembrou um Sean Connery ali no começo do 007, mas não sei. Aí talvez seja coisa da época. Eu sei que do nada essas mulheres todas lindíssimas, belíssimas, se apaixonam por ele. Ele sempre vai quebrando corações, partindo corações, mas ele sempre abandona essas mulheres. Ele sempre abandona. Ele continua preso lá naquela mulher com quem ele tinha uma relação e ele gostaria de voltar para ela. E aí a gente vai acompanhando, não vou entregar aqui tudo, mas a gente vai acompanhando a jornada dele. Eu gostei, fiquei feliz de ver na tela grande e tem essas coisas bem bonitas assim. Questão dele, questão um pouco do machismo, dessas mulheres que se submetem a ele do nada, quase que sem explicação, me deixou um pouquinho assim. Tem a ver com a época também, né? Enfim, e italiano. Mas é isso. E aí, fechando o dia, foi um filme que estava muito concorrido, né? Sessão lotada e tudo mais. Do Jonathan Glazer, que não fazia um filme desde o filme com o Under the Skin, com a Scarlett Johansson, né? Sob a pele, se não me engano. Que eu gosto muito. Mas ele é um desses autores que vem de videoclipes e de bandas muito pop, eu não sei, eu acho que ele tem, pelo menos da parte da crítica, ele tem um apreço muito grande, ele é muito querido, muito gostado, é uma dessas figuras, e eu gosto muito do Under the Skin, o último longa dele, mas os outros não são tão bons, né? Tem o Burt com a Nicole Kidman, não acho tudo isso. Não sei, mas que ele tem esse apreço tão grande que está aqui na tela, né? Ele foi o vencedor esse ano do Grande Prêmio do Júri e Prêmio da Crítica do Festival de Cannes. E eu estava vendo até críticos brasileiros na época aqui, então teve um grupo de críticos aqui, incluindo o Pablo Vilaça, que quase todos dariam para esse filme a Palma de Ouro desse ano em Cannes, Zona de Interesse. E esse filme mostra aqui, né, tá a sinopse, o Rudolf Hoss, comandante de Auschwitz, e a esposa Hedwig, desfrutando da vida deles, na casa deles, que fica do lado, né, dentro de Auschwitz, né. Então, assim, a ideia, né, a princípio, você fala, cara, que coisa doida, né? E filmes sobre o Holocausto, documentários sobre o Holocausto, são muitos, é um subgênero do cinema. E eu confesso que nunca tinha assistido algo assim. Mas tem algo de. Até a maneira. Eu estava vendo alguns relatos sobre como foi filmado e câmeras fixas, quase de maneira meio Big Brother, assim, e dos atores navegarem naqueles espaços e serem câmeras que já estavam ali fixadas sem ter movimentos e tal, quase que observando de maneira. Da maneira mais imparcial possível. Não existe imparcialidade, tá? Não existe, não tem. Só de decidir contar essa história desse jeito, pronto, isso já é parcial.
E isso é um dos meus maiores problemas com o filme. Pra quê? Por quê? E eu vejo que sem contexto nenhum, e pode parecer impossível, né, de alguém assistir esse filme e não saber o que foi o Holocausto, não conhecer a Segunda Guerra, mas quanto mais longe a gente fica da Segunda Guerra e do Holocausto, menos vai ficar conhecido, menos vai ficar falado. E eu tô falando isso por quê? Porque é assim com qualquer outro fato histórico, né? Então a gente já sabe como que funciona, né? As coisas, quanto mais longe vão ficando, menos as novas gerações vão tendo noção daquilo, aprendendo, estudando, tendo conhecimento. Então eu fico com um certo receio assim de que alguém que não tenha tanto conhecimento vai assistir esse filme e vai tirar o quê? É necessário ter um conhecimento para tirar alguma coisa, assim. É necessário ter visto tantos outros filmes que eu vi muitos críticos muitas vezes falando que são melodramáticos demais e tudo mais, criticando isso, eu acho lamentável, mas enfim. As emoções expressadas de um período tão terrível, né, da história humana. Tudo isso, essa bagagem toda necessária para esse filme fazer algum sentido e ter algum impacto. É curioso, né? Então eu vi muitos elogios da crítica a esse filme justamente por algo que, se não tivesse acontecido antes, esse filme não seria possível. Vamos imaginar que esse fosse o primeiro filme sobre o Holocausto produzido. Seria terrível, era capaz de alguém falar que esse filme é nazista, inclusive. Então ele só é possível, ele só é viável por conta de toda a história cinematográfica que existe a respeito do Holocausto. Gostando ou não, né? Cada um vai ter suas preferências e tudo mais, mas ele só é viável por causa disso. Então, eu confesso que eu fiquei com tudo isso que eu estou falando tem um certo viés, de não tanto por conta do filme, mas por conta do que eu vi da recepção do filme esse ano em Cannes. E agora durante a mostra também. E isso me deixou meio... qual que é o sentido desse filme? Não tem uma jornada, não tem... Então, assim, ok, uma das coisas que eu vi na crítica do IndieWire, por exemplo, do David Ehret, a maior... Não adianta mostrar coisas, ele é um desses que critica, enfim, fala meio mal do melodrama, não mostrar, a gente saber das coisas horríveis e o choque, né, entre essas coisas. De novo, isso só é possível nesse filme porque vimos todos os outros. Ou para quem viu todos os outros. De novo, porque quem não viu, quem não tem conhecimento, algum jovem que está entrando no cinema agora vê esse filme, não vai ser a mesma coisa. Esse filme ele só é possível e viável se você tem toda a bagagem, né? E às vezes tudo bem, né? Mas aí eu fico me perguntando para quê? E os sons que a gente tem. A parte mais interessante do filme são algumas sequências que se passam em visão noturna, que mostram uma jovem que deixa toda madrugada comida para os trabalhadores judeus que vão aparecer no dia seguinte. A gente não vê, a gente só vê os empregados judeus que trabalham na casa do casal, né, do comandante lá de Auschwitz e da esposa. A gente não tem nada, não tem um contato com os campos, não tem nenhuma visão ruim. Isso tudo bem, faz sentido, assim, eu entendo o que o filme está querendo fazer, eu só não acho que faz tanto sentido. É uma ideia, mas não quer dizer que a ideia... E até, interessante, mas não quer dizer que uma vez executada e feita e colocada na tela vai provocar tantas coisas assim. Mas essa é a minha humilde avaliação. E é isso. Foi um dia longo, denso, experiências assim bem únicas na sala de cinema, e agora partindo para o último dia de mostra. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se aqui, deixe o like aí se você curtiu, deixe os comentários aqui, comentem curiosidades sobre os filmes, o que vocês assistiram, que se vocês não puderam assistir nada, não estão nem aqui em São Paulo, o que vocês viram aí que despertou interesse, algum dos filmes que eu tenho falado que vocês colocaram aí na lista de vocês, deixem aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.